Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje preparei para vocês aqui um vídeo que vai mostrar um pouquinho do cenário atual que a gente vem trabalhando aí com o grupo de melhores práticas e aí a gente, na última conversa que a gente teve, a gente lançou uma pesquisa, né? E o objetivo desse vídeo hoje é compartilhar com vocês essa pesquisa aqui, o que a gente teve de informações. Eu vou estar compartilhando uma tela aqui para a gente poder exatamente falar um pouquinho dessa pesquisa, né? E entender um pouquinho quais os resultados que a gente acabou colhendo. Bom, essa pesquisa é uma pesquisa que a gente fez aí no período de 13 até 16 de abril, ou seja, praticamente essa semana. A gente teve aí 32 empresas que responderam as perguntas. Tá? Vamos lá. O grande ponto aqui, resumo executivo, na verdade, né? Pensando no processo que a gente chama de ciclo do crédito, né? Que começa lá na parte do planejamento do produto, passa pela iniciação ao crédito, vai para a gestão do cliente, depois a recuperação, né? E ao centro aqui tem a parte toda de MAS Analytics. Eu elenquei aqui um resuminho, né, dos principais pontos de destaque em cada uma dessas etapas. Então, no processo de crédito, a grande questão, né, é a continuidade desse processo nesse momento, né? A gente vai ver aí que muitas empresas acabaram tendo seu processo de concessão de crédito paralisado nesse momento, né? Na parte de gestão do cliente, manutenção, tem uma grande questão aqui que é, principalmente no produto cartão de crédito, como é que eu faço a gestão, a manutenção dos limites de crédito, né? Existe uma discussão para os clientes inativos também. Então, essa é uma questão importante e interessante que a gente levantou na pesquisa. E aí fazer a gestão desses clientes como um todo, eu acho que é um dos grandes desafios, né? Dado que a gente praticamente não está dando crédito, os nossos esforços acabam indo muito para a parte de gestão e para a parte de cobrança também, né? Onde o grande ponto aqui, que é algo que se divide aqui até entre cobrança e a própria gestão, que é manter o pagamento em dia, né? Manter as dívidas pagas dentro do período de vencimento, né? O que passou a ser um grande desafio. E também fortalecer as ações, aí, criar planos de negociação estruturados, né? Que permitam que a gente consiga dar alternativas de pagamento para os clientes aí que vão precisar nesse momento. Bom, começando a falar da pesquisa em si, né? Então a gente teve aí 32 respostas, né? Praticamente aí então 32 empresas, né? A grande maioria das respostas elas vieram de empresas de cartão de crédito, né? Que é talvez a grande maioria de empresas que estão no grupo, né? 53% então do que a gente vai ver aqui são de empresas que atuam com o produto cartão de crédito. 15%, 15,6% de produtos de crédito direto ao consumidor. Então, carnês de lojas, financiamentos, né? E o terceiro aqui, a parte de empréstimos pessoais. E aí a gente tem aí uma variedade de empresas, né? Serviços de telefonia, água, luz. A gente tem aí empresas que, na verdade, atuam e que respondem isso até para mais de um produto, né? Existem empresas que têm tanto cartão de crédito quanto empréstimo pessoal. Algumas até participou também de crédito rural, né? Consórcio e assim por diante. Bom, e aí aqui a primeira pergunta, né? Qual o seu maior canal para concessão de crédito? 53%, né, tem a concessão de crédito feita em lojas próprias, né? E aí a gente já tem uma mescla aqui, né, que 15,6% em lojas de varejo, né? Muitas vezes a loja própria, ela acaba sendo a própria loja de varejo. Um cartão, por exemplo, que é um cartão de uma empresa de varejo, né? A concessão de crédito se dá na loja própria, que é também a loja de varejo. Então vamos entender aqui que a grande maioria, né, praticamente aqui 68%, 69%, tem seu processo de concessão de crédito nas próprias lojas, né? Aonde muitas dessas lojas hoje estão fechadas, né? E aí a gente vê aí
o outro volume de 15% de empresas, né, que provavelmente são cartões de crédito ligados a supermercados, né? Então, o processo de crédito acaba se dando exatamente no supermercado. A gente tem aí um pedacinho também, aí cerca de 8%, que tem um canal de concessão de crédito pela web, né? E aí algumas outras alternativas menores aí também. E aí surgiu exatamente a próxima pergunta, né? Quer dizer, dado isso, como é que está seu processo de crédito atualmente nesse cenário do Covid, né? 37,5% indicaram que o processo está parado, ou seja, já que um dos principais canais, né, ou o maior canal era a própria loja, nesse momento não está se dando crédito, dado que a loja está fechada, né? Muitos que têm lojas também têm canal de web, né? Na pergunta anterior era o principal canal. Nesse caso aqui, ainda 21% ainda tem continuado o seu processo de crédito voltado ao canal web, né? Através de aplicativos, enfim. A gente tem aí um volume grande, né, de empresas que, na grande maioria, são empresas supermercadistas, né, na verdade, cartões ligados a supermercados, aonde ainda a gente mantém aí algumas lojas abertas, né, e aqui a gente não está falando só de cartão de crédito, né, existem processos aqui que a gente entende como concessão de crédito, né, um pedido de uma linha telefônica, um pedido de uma ligação de água, de luz, enfim. Né? Tem aí um pedacinho que aí a gente vai dividir entre mescla web, lojas abertas, por telefone, um plantão e aí em algumas lojas, né? E algumas cidades têm trabalhado em esquemas de plantão ou de rodízio, né? Onde cada dia, cada período abre um determinado tipo de comércio, né? Um isolamento que não é exatamente como o que a gente está tendo aí nas grandes cidades. Próxima pergunta, né? Um ponto super interessante, principalmente nesse momento onde a gente está preocupado em não gerar mais inadimplência, né? E aí, dado que muitas vezes dentro de um produto, principalmente de cartão de crédito, a gente acaba, por conta da cobrança dos juros, ou seja, do rotativo, do parcelado, a gente acaba criando uma inadimplência, né? Quando a gente cobra juros muito excessivos. A pergunta foi aqui sobre as taxas de juros, se houve ou não mudança, né? E aqui é importante dizer que quando a gente faz essa pergunta ela está voltada à situação de não se eu mudei a taxa de juros de um produto que eu estou dando crédito, né? Não é essa a questão aqui. E sim, se eu mudei a taxa de juros, e a gente vai ver aqui nas próximas perguntas, com relação ao próprio rotativo do cartão, ao parcelamento que a gente faz, né? No caso do cartão de crédito, e também no parcelamento por atraso, né? Se a gente mudou ou não. A gente percebe que as empresas que mudaram, né, buscaram uma redução, mas ainda vocês viram que nesse caso aqui a maior parte das respostas, né, 53%, foi que não houve mudanças nas taxas de juros. Esse é sempre um tema complicado, né, onde o povo tem medo de, num momento como esse, onde a gente já vai ter o processo de crédito impactado, está reduzindo receitas também, né? Então, esse é sempre aquele dilema, né? Será que eu mexo na taxa de juros, eu posso, de repente, ganhar de um lado, mas eu perco na minha receita? Então, tem sempre uma preocupação muito grande nesse sentido. E aí, a partir daí, a gente perguntou como é que estavam sendo, né? Como é que foi, quais eram as taxas de juros atuais. E aí, de todas as respostas, a gente teve o seguinte, né? A taxa de juros do cartão de crédito, do rotativo. A menor taxa aqui, de quem respondeu, não estou dizendo que esta é a menor taxa, tá? Ela ficou em 13,5%, a maior 21,99% e na média as respostas indicaram aí uma taxa de juros do rotativo de 16,8%. Bom, e nas taxas de juros de parcelado? E aqui a gente tem tanto o parcelado do cartão de crédito quanto o parcelado de um CDC, né? Ou de um empréstimo pessoal, muitas vezes. E aí, por isso, aqui a gente também tem uma variação talvez um pouco maior, né? A gente tem aqui taxas que vão desde 4,9% até 18%, sendo a média de 9,3%, 9,29%.
Aqui a gente já está perguntando com relação ao parcelamento, qual a taxa de juros do parcelamento por atraso. Tá? Então, aqui a gente está falando de taxas que vão de 3% até 18%, com uma média de 8,3%. Ou seja, quanto eu cobro de juros quando eu tenho um cliente em atraso e eu preciso fazer um reparcelamento, fazer uma negociação de dívida com ele. Próxima pergunta, ela tem a ver se eu posterguei a cobrança de juros por atraso, né? Ou seja, quando o cliente paga em atraso, né, logo no primeiro, segundo dia, a gente já começa a incidir a cobrança de juros, se ele não pagou no próprio vencimento. Né? A maioria, 62%, disse que sim, que postergou a cobrança de juros por atraso. Então, aqui a gente pergunta, né, exatamente, né, se ele postergou, com quantos dias começa a cobrança de juros. Aqui tem um pedaço que disse que não mudou, e a grande maioria aqui que mudou, né, fala que basicamente começou, tá, entre 15 e 30 dias. A grande maioria aqui, basicamente 40%, que mudou para começar a cobrar juros com 15 dias de atraso e alguma outra parte com 30 dias de atraso. Tá? Alguns aqui responderam que pegaram aqui algumas situações, 3 dias, né? Por exemplo, aqui 90 dias é uma situação específica no caso de uma cobrança aqui de água, pelo que eu me lembro da resposta. Tá? E aí tem de tudo aqui, mas a grande maioria, entre 15 e 30 dias, estão isentando a cobrança de juros por atraso. Tá, se eu mudei o meu prazo máximo de parcelamento, né? Quando eu faço um parcelamento, eu tenho um prazo que eu parcelo aquela dívida, né? Então, eu pego lá um valor e abro isso em várias parcelas. Né? Qual é o prazo máximo atualmente utilizado para parcelamento? A gente teve uma média aqui, né? E isso, sem dúvida nenhuma, está muito voltado aqui a esse processo de aumento desse prazo por esse período, né? É uma média de 24 prestações. Mas a gente vê aqui que tem gente aqui que está trabalhando, por exemplo, com 60 prestações de refinanciamento, tá? Onde o menor aqui em 10. Né? Quando a gente fala em refinanciamento, né? Se você me perguntar qual é o prazo médio de parcelamento de dívidas em atraso, eu iria dizer para você entre 6 a 10 parcelas. Né? Agora, pode ter gente que faz em um ano, 12. Né? Você vê que nesse período esse processo ele aumentou. Exatamente pela questão de ter a perspectiva de ganhar um pouquinho mais de prazo para esses clientes nesse momento. Legal. Uma questão que a gente perguntou, e aqui está bem voltada ao produto cartão de crédito, né? Quando um cliente de cartão de crédito ele fica um período, né? E aí seja 3, 6 meses, sem utilizar o cartão, muitas vezes existe um procedimento. E aí a gente perguntou aqui exatamente qual o processo para clientes inativos, ou seja, eu tenho um cliente lá que não usa o meu cartão durante um período, qual que é o procedimento? 46% disse, eu inativo o cliente após esse período. Né? Neste momento, a grande maioria desse grupo falou, eu continuo mantendo esse procedimento, eu continuo inativando o cliente. Né? Uma parte, 10%, falou, eu não inativava e agora eu passei a inativar. Né? Quer dizer, ele deixava o cartão livre e agora, nesse momento, ele revisou e ele passou a inativar. E alguns deles não inativaram, mas chegaram lá e pegaram aquele cara que não utilizava o cartão por muito tempo, foram lá e fizeram uma redução do limite desse cliente. Sobre cobrança, né? Essa é uma das grandes questões, né? E aí, quando a gente fala aqui, a primeira pergunta foi, você mudou o prazo de negativação? Né? A grande maioria mudou o prazo de negativação, e essas mudanças foram, muitas delas, né, no sentido de ampliar o prazo de negativação. A gente já teve aí algumas medidas que mudam esse processo um pouquinho, já existe uma medida aí que foi aprovada, né, e que está sendo utilizada em todos os birôs de crédito. Quando a gente envia para negativação, o birô tem que mandar uma carta, né, e aí neste período ele informa um prazo, então ele manda uma carta
e geralmente esse prazo é de 15 dias, ou seja, eu recebi o dado hoje, dia 10, né? Eu mando uma carta lá no dia 10 e eu dou 15 dias para esse cliente pagar, senão esse dado ele vira público, ele passa a estar publicado no Birô de Crédito. Esse prazo, neste momento, foi prorrogado para 45 dias. Então, hoje, você manda para negativação com 10 dias, o que vai acontecer? O Birô vai mandar uma carta e vai dar mais 45 dias para que esse cliente pague, para que isso seja efetivamente publicado. Então, se eu negativo com 10 dias, o nome do cliente vai estar publicado com 55 dias de atraso. Essa já foi uma mudança, né, que aconteceu, né? E, além disso, existe uma medida que já está aprovada pela Câmara dos Deputados, que é de, neste período, por um prazo de 90 dias, né, a gente as empresas não serem permitidas de negativar o cliente, né? E essa é uma discussão complicada, né, de se fazer, né? Quer dizer, a gente fala aí em um número de milhões de clientes negativados nesse momento, dada a situação do Covid, a gente já vai ter aí um número muito grande de clientes que vão atrasar nesse momento, e aí fica aquela questão, né? Aquela dúvida mais com cunho social e de preservação das pessoas, né? Ou aquela história de, putz, se eu não negativar, ninguém mais vai me pagar. Então, é uma questão complexa, né? Eu entendo que a gente não deveria ter uma situação bloqueada, né? Eu acho que sempre nessas horas nossa Câmara, nossos poderes acabam querendo legislar no sentido de proteger o cliente, ou enfim, e acabam às vezes trazendo dificuldades para as empresas. Então, eu não sou favorável, né? Na verdade, uma opinião pessoal minha, né? E de mais ninguém, né? Eu não sou favorável a bloquear a negativação totalmente, né? Eu acredito que cada empresa hoje tem a sua capacidade de postergar o prazo de negativação, e a gente vê que a grande maioria pensou nisso, né? E se a gente for ver aqui, né, hoje, se a gente eu perguntei aqui exatamente qual o prazo atual de negativação, e a gente vê que a grande maioria, 18% aqui, está negativando com 45 dias. 11% das empresas que responderam falaram que, inclusive, não está negativando nesse momento, né? Então, assim, já existe, sem dúvida nenhuma, uma questão que cada empresa entende esse momento e cria situações para não prejudicar o cliente. Então, eu entendo como desnecessário uma legislação, um decreto que vai aí, né, jogando tudo isso por água abaixo, colocando todo mundo no mesmo balaio. Até porque, quando a gente fala aqui, dentro dessas respostas, eu tive situações aqui de pessoas que escreveram, né, que negativam, inclusive, dependendo do perfil do cliente, né? Então, como eu disse, eu acho que a gente está num momento onde as empresas têm maturidade para não entender que, nesse momento, eu vou continuar usando os mesmos artifícios, né? Mas que também eu tenho que me preservar para aqueles clientes que se aproveitarem desse momento. Isso é complicado. Então, assim, quando a gente fala que o prazo hoje, médio, é de 45 dias, lembro que por essa determinação que já está valendo, eu vou mandar com 45 dias de atraso, o Birô vai mandar uma carta e vai esperar mais 45 dias. Ou seja, então, esse cliente que está sendo negativado com 45 dias, no fundo, ele vai ficar com o nome sem estar publicado até 90 dias de atraso, gente. Então, esse é o ponto. E aí, uma das outras perguntas, né? Você está fazendo alguma ação para incentivar pagamentos, né, nesse momento? Porque a grande questão, e a gente já percebeu, né, nesse mês, a primeira rolagem, né? O que é a rolagem, né? A rolagem é quanto que eu tenho de clientes numa faixa de atraso no mês, e no mês seguinte, quantos clientes rolaram para a faixa de atraso seguinte. A primeira rolagem, que é aquela do cara que estava em dia no mês anterior e agora está de 1 a 30,
ela aumentou aí, segundo algumas perspectivas e algumas avaliações que a gente fez, de 5 a 10 pontos percentuais. Né? Então, o que significa isso? Clientes que não estavam inadimplentes, que pagavam as suas dívidas no vencimento, esse mês começaram a já ter dificuldades e aí entraram em atraso na primeira faixa de atraso. Então, existe aqui um movimento, e 81% das empresas falaram que estão sim pensando em alguma ação para incentivar pagamentos. E aqui eu listei algumas iniciativas que eu vou, na verdade, eu não vou mostrar para vocês, que eu acho que fica um pouco maçante. Eu vou comentar algumas iniciativas que a gente percebeu, né? Muitas empresas, né, principalmente aquelas que no início falaram sobre a questão de pagamento em loja, né, que as lojas estão fechadas, estão buscando aí várias alternativas para tentar direcionar seu cliente. Né? Então, a gente já viu um movimento aí de uma processadora de cartões de crédito que disponibilizou, por exemplo, o pagamento de ser feito em outros clientes dessa mesma processadora, por exemplo, supermercados. Né? Então, os supermercados, como estão abertos, acabaram se tornando também pontos de arrecadação nessa situação. A gente vê aqui uma série de respostas que vão indicar que mudaram A gente vê aqui uma série de situações, de respostas, que empresas que indicaram que estão apertando o acionamento de cobrança, né? Ou seja, eu estou tentando buscar falar com esse meu cliente muito antes do que eu falava antes, né? Inclusive com uma intensidade de cobranças preventivas. Outras questões, né? Por exemplo, empresas que, por exemplo, atuam com carnê, né? O carnê físico, acabam fazendo um incentivo, né? E até gerando um novo meio de pagamento, um boleto, né? Para que as empresas possam, para que as pessoas possam fazer o pagamento aí, de repente, em outros lugares, ter o código de barra na mão, se ele, de repente, estava acostumado a ir na loja e muitas vezes o cara às vezes nem leva o carnê, ele lá dá o CPF e a loja acaba puxando, né? Seria uma alternativa no momento da loja fechada, o cara ter uma outra alternativa. Né? Se falou também bastante coisas, né? Muitas empresas estão tentando incentivar o pagamento em dia através de algum desconto, de algum bônus para próximas compras, por exemplo. Tem algumas empresas que fizeram isso e é um negócio legal. Cara, tem de tudo aqui, tem até a questão aí de pagamento por depósito bancário, né? Mas esse é um negócio que eu acho super complicado, já trabalhei com isso e para conciliar esse negócio não é fácil. Né? Enfim, então eu acho que esse foi o resultado um pouquinho dessa pesquisa que a gente fez. Eu acho que o objetivo disso é a gente, de repente, enquanto empresa, olhar para dentro de casa, olhar para o mercado, olhar para isso que a gente consolidou, entender o quanto que a gente está diferente, entender o quanto que a gente está fazendo a situação, como o mercado está reagindo, né? E a partir daí tentar criar alternativas para esse momento que não é nada igual a nada que a gente tenha vivido. Né? Então, eu acho que o momento, sem dúvida nenhuma, acaba trazendo situações onde a gente nunca viveu, e aí ter essas informações é super importante e produtivo. Então foi isso, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal, aqui no cantinho tem o link. Curta o vídeo, deixe seus comentários aí e vamos conversando, vamos acompanhando, porque tem muito conteúdo aqui. Muito obrigado, galera, e até a próxima.